Quando a noite cai, os perigos nos espreitam dos lugares mais inesperados. Coisas inexplicáveis, criaturas à noite. Todos podem testemunhar e vivenciar momentos de puro terror. Inclusive você. Seja bem-vindo ao Covil Sobrenatural. O lobisomem da rodovia dos imigrantes. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Sheila e eu moro em São Bernardo dos Campos, em São Paulo. Eu estou aqui no Covil Sobrenatural para compartilhar a minha história. A terrível experiência, que eu tive na minha infância quando eu vi um lobisomem. Essa experiência me marcou até hoje. E por ver o enorme carinho e respeito que a Samara, a dona deste canal, trata ao assunto, eu me senti confiante em pedir que narrasse o meu relato. Gratidão por aceitar compartilhar a minha experiência. O meu relato é esse. Bom, naquela época, minha família e eu aparentemente estávamos em uma pequena maré de azar. E logo vocês entenderão por quê. Vou começar assim, desde o começo, para que vocês possam entender aonde a gente estava indo. Então, o meu pai é pernambucano. E ele veio para São Paulo rapazinho e morou aqui e casou com a minha mãe aqui. E a gente, eu e meus irmãos, nascemos aqui em São Paulo. Naquela época, nessa época eu tinha uns 8 anos, era o ano de 85. Nós tiramos mais férias escolares inclusive, e meu pai resolveu visitar o irmão dele, que também nasceu em Pernambuco, mas ele não veio morar em São Paulo, ele foi para o Paraná e trouxe a família e morava em um sítio lá. E meu pai morava numa cidade aqui, mais precisamente grudada aqui em São Paulo, em São Bernardo. E a gente resolveu tirar férias e ir para lá passear. Nossa, eu estava realmente muito empolgada, sabe? Eu realmente amava ir visitar meus tios no sítio deles, brincar com meus primos lá na roça, contato com a natureza, os bichos também. E dessa vez estava ainda mais empolgada, porque nessa viagem minha tia, irmã da minha mãe, iria conosco também e ia levar junto sua filha, minha priminha, de 4 anos. Essa viagem seria ainda mais divertida. Sabe, eu estava tão feliz que mal podia esperar pela viagem. Fomos de carro. Meu pai tinha comprado um carro muito bom na época, e era um Fusca inclusive. E nós fomos, E aí, para ir, como seriam 12 horas de viagem, meu pai resolveu nos acordar todos bem cedo, de madrugada mesmo, para que a gente se arrumasse e saíssemos bem cedo, para que não pegássemos nenhum trânsito e para que quando o sol nascesse já estivéssemos na estrada. Mas eu estava tão ansiosa que, mesmo acordando naquele horário, eu acordei com energia renovada. Mas então, foi aí que nosso azar começou. Então, eram por volta de 4 horas, 4:30 da manhã, quando isso aconteceu. Eu estava tão maravilhada com a beleza da noite. A lua estava realmente muito, muito linda. E eu, olhando a lua, disse: Olha que lua linda, lua cheia. E passei, sabe, boa parte daquele percurso só observando a beleza da lua naquela noite. Meu pai saiu comigo, com minha mãe, meu irmão, que tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E a irmã de minha mãe, minha tia, com a minha priminha de 4 anos. Então íamos. Meu pai no banco da frente dirigindo, com minha mãe e meu irmão no carona, e eu sentando logo atrás de minha mãe. E minha tia procurando lá no momento do avistamento, ela estava procurando umas bolachas lá para entreter minha prima de 4 anos. Eram precisamente 4:30 da manhã.
E naquela época não tinha saída de São Bernardo para pegar a rodovia dos imigrantes, para pegar a marginal, depois Castelo Branco, que é a estrada que vai para a região noroeste do Paraná, a região que meu tio mora. Então, meu pai saiu aqui de São Bernardo e foi por Diadema, uma cidade do lado daqui de São Bernardo. Quando meu pai chegou e ia pegar a rodovia dos imigrantes, ele tinha que parar no farol e fazer a rotatória, assim, para entrar na rodovia dos imigrantes. E neste lugar, naquela época, ainda estavam começando a fazer, mas nesse lugar exatamente, de frente ao farol, onde meu pai ficou parado esperando o farol abrir, foi aí que aconteceu. Detalhe, o carro era novo, então os faróis não estavam embaçados, os faróis estavam muito bons, né? E os faróis assim atingiram de cheio, sabe? Atingiram em cheio mesmo. E eu fiquei assim petrificada, porque não me vinha na cabeça que aquilo era um lobisomem. O que veio na minha cabeça é que aquilo era um bicho, um monstro, o que eu estava vendo. E eu fiquei petrificado olhando para aquilo. E meu pai não estava olhando para onde eu estava olhando. Minha mãe estava dando mamar, dando mamadeira, né? Pro meu irmãozinho, no banco da frente. Naquela época não tinha tanto problema levar criança no banco da frente. Na verdade até tinha, né? Mas ninguém costumava reclamar disso. E o meu pai estava olhando para a direção para onde ele iria com o carro. Então, ninguém estava olhando, a não ser eu, exatamente para frente. E o farol iluminou bem, e ele estava bem perto de uma cerca. Eu calculo que ele tinha algo entre 2 metros, 2 metros e 40, porque a cerca é padronizada, é de 1,80 m. E ele passava muito da cerca. Ela batia debaixo do peito dele. E ele estava assim, no mesmo lugar que hoje se chama Parque do Paço, em Diadema. Era como se fosse uma pequena mata ali, mas ele estava assim, quase na calçada. Ali era calçado, tinha uma calçada e tinha a cerca. Eles estavam preparando para construir, né? Porque tinha assim ao redor assim uma clareira que era onde ele estava, rodeando pelo lugar onde meu pai iria fazer a rotatória para pegar a imigrantes. Tinha uns eucaliptos ali, inclusive. E meu pai abriu o farol e eu olhando aquele ser que era muito grande. Os pelos longos, muito pretos e brilhantes, os dentes grandes e cerrados para fora, tão grandes que nem cabiam na boca. Garras grandes também. E os olhos. Sabe, os olhos, como é que pode? Aquilo tinha luz própria, cara. Os pés eu não posso dizer como era, não vi. As pernas não pareciam ser quebradas, como costumam dizer. Pareciam ter um formato normal. Talvez o calcanhar seja o que as pessoas veem quando dizem que a perna é torta ou quebrada, né? Que provavelmente o calcanhar de cachorro, né? Então muita gente deve confundir dizendo que tem 2 joelhos ou que a perna é quebrada. Mas enfim, a perna era aparentemente uma perna no formato normal de uma pessoa, mas toda peluda. O pé eu não vi realmente porque não me atentei a olhar para o pé. Sim, mas como eu disse, o que eu vi era assim, era muito grande, peludo e musculoso. A parte da cintura para baixo era um pouco mais fina, mas a parte da cintura para cima era bem forte. E com cara de cachorro. Ele se assemelha muito, mas não tão igual, mas se parecia muito
com o lobisomem do Van Helsing, aquele filme antigo de Van Helsing com o Hugh Jackman, quando ele vira lobisomem, né? Não era tão forte e grotesco quanto o do filme, mas era assim, aquela mesma cara, sabe? Cara de cachorro, aquela mesma cara, era forte, todo preto. A cabeça era muito maior do que de qualquer cachorro grande que eu já tinha visto na vida. Só o comprimento do focinho não era tão exageradamente longo como era no filme. De resto, era muito parecido. Bom, então. Aí o farol abriu e o meu pai foi passando com o carro e virando à esquerda para fazer a rotatória. Então, enquanto meu pai foi fazendo a rotatória, que era logo ali, eu ia vendo ele de todas as posições. E ele olhava para cima. Ele ficava olhando para cima, mexia o pescoço de um lado para o outro. Não sei, a impressão que eu tinha é que ele estava farejando ou caçando algo. E deu tempo de eu olhar para onde ele estava olhando, para tentar ver também o que ele estava vendo. Ele estava olhando em direção a uma árvore que ficava à frente dele. Mas assim, eu não consegui ver absolutamente nada que tinha ali. Não sei exatamente o que era, né? Não sabia, né? E o meu pai foi indo, né? Foi indo. E eu fui vendo aquele bicho de todas as direções. Quando eu vi que ele iria sair de vista, eu bati no banco. Pai, volta! Pai, volta! Pai, volta! O que foi? Tem um bicho ali, tem um bicho ali. Volta pro senhor ver, volta pro senhor ver. Cara, eu não tinha noção do perigo que esse bicho poderia fazer. Eu não tinha noção de que aquilo era um lobisomem. Depois, com o tempo, é que eu fui vendo que realmente era um lobisomem. Aquilo, sabe, não era um animal comum. E também não era algo espiritual. Era palpável, de carne e osso, um ser real. Então, é isso daí. Meu pai, muito medroso, né? Aí é que ele acelerou o carro mesmo. Ele estava certo, né? Porque afinal, imagine, um bicho estranho ali. Ele sabia que eu não estava mentindo, porque assim, eu não era de ficar vendo coisas ou inventando coisas. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu já era bem desenvolvida da mente. E eu não era de ficar inventando história. Assim, eu era pequena, mas eu era uma criança muito adulta, assim, para minha idade. Tanto é que eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Eu era assim. Aí ele acelerou e eu acho que ele fez bem, né? Até porque tinham 3 crianças dentro do carro. Tinha eu, o meu irmão e a minha prima de 4 anos. Provavelmente, se ele tivesse me atendido e retornado, nossas férias poderiam ter acabado ali mesmo. Com certeza. Todos eles iriam entrar em pânico e acabariam decidindo voltar para casa. Sem falar que na hora do pânico e gritaria, provavelmente aquele bicho poderia nos notar, né? E aí poderíamos nos dar mal. Afinal, aquilo com certeza conseguiria virar aquele carro com facilidade. E estava tão perto que com 2 pulinhos ele nos alcançava. Inclusive, amigo meu, certa vez, quase morreu dessa forma. Ele na época era motorista de um político do Mato Grosso. Nossa única sorte nisso tudo foi que o lobisomem estava tão concentrado na copa daquela árvore que nos ignorou. E assim, ele não era nada parecido com o que muita gente descreve. Ele não tinha, como muita gente costuma falar, que tem muitas falhas nos pelos e tal, como se fosse um cão sarnento, ou que é seco, magro, né? Ou com cara de chimpanzé, ou cara de porco. Nada disso. Os pelos eram realmente muito bonitos, sabe? Bem negros e brilhantes e sem falhas. A sua cara não era pelada também, né? Como muitos dizem. Era a cara de cachorro mesmo, com todos os pelos que um cachorro deve ter.
Era uma figura imponente, ou assustadora, para ser mais exata. Olha, eu tive tempo. Eu tive tempo para observar muito bem. A minha visão do lobisomem foi tão intensa que eu tive tempo de olhar. Eu não consegui ver o que ele estava vendo, mas eu consegui olhar para onde ele estava vendo. Eu tive tempo até para isso. Aí eu fiquei olhando para onde ele estava olhando e ele ficava assim, mexendo a cabeça de um lado para o outro e olhando, entende? Olhando para cima daquela árvore à frente dele. Olha, com certeza ele estava procurando algo, mas na hora eu pensei que estava procurando algum outro bicho. Até porque, repito, eu não sabia que aquilo era um lobisomem. E aquilo era monstruoso, sabe? Era monstruoso mesmo. Ele era tão parecido com o lobisomem do Van Helsing que quando eu assisti o filme, eu acabei levando um susto tão grande que eu achei que meu coração ia parar. Tanto que na hora eu precisei parar o filme que estava, inclusive, me faltando ar. Eu fiquei tão impressionada porque o filme conseguiu fazer um lobisomem tão parecido com o que eu vi na minha infância. Hoje eu já presumo que naquele momento o lobisomem provavelmente estava caçando alguém. Sim, uma pessoa que provavelmente estaria naquela árvore para tentar escapar. Mas isso é apenas uma suposição da minha parte, baseado no que já sabemos do comportamento dessa criatura, né? Enfim, meu pai, depois de tudo isso, acelerou com o carro e a visão se foi. A minha mãe, ela sempre me contava histórias sobre lobisomem. Não que ela já tivesse visto, mas ela acreditava piamente nisso, entende? Mas aí eu ficava me perguntando como é que eu vou falar para minha mãe? Será que isso era um lobisomem? Eu tinha dúvida se era um lobisomem mesmo, se aquilo era um lobisomem. E era. Mas que certeza, sabe? Entende? Naquela época, como eu era pequena ainda, eu tinha dúvidas. Mas eu sei muito bem o que eu vi, como vi, tá? Porém, eu não tinha como descrever algo que eu nem sabia o que era. Fiquei tão traumatizada que até hoje eu carrego esse trauma. Quando eu estava no sítio, eu falei com meu primo, inclusive, mas eu nem sabia também como explicar, né? E nem saberia como contar para todos, pois talvez também nem acreditassem quando eu contasse. Para minha mãe eu cheguei a falar, mas também minha mãe já faleceu há 30 anos. Então não tive muita chance de conversar com ela sobre isso quando adulta. E para completar a maré de azar, após termos passado uma semana no Paraná, no sítio do meu tio, retornamos para São Paulo, pois não podíamos ficar muito tempo devido ao trabalho de meu pai. Porém, lembra que eu disse que o carro era novo? Pois, meu pai havia se esquecido que quando o carro é novo, é preciso amaciar o motor para ele se acostumar a viagens longas. E dessa forma evitar que o motor fundisse, né? Então, já imagino o que aconteceu, né? Depois de uma semana no sítio, estávamos voltando para São Bernardo. Foi aí que aconteceu. Como eu já mencionei antes, meu pai não havia preparado o motor do carro para aguentar rodar por tanto tempo na estrada. E por isso, quando estávamos em Porto Feliz, por volta das 4 horas da tarde, o motor do carro fundiu, sabe? E aí tivemos então que chamar um reboque, né? Que nos levou para o posto de gasolina mais próximo, que ficava na rodovia Presidente Castelo Branco, o Alto Posto Rei da Castelo. Esse era o nome do posto, onde iria consertar o carro para podermos seguir viagem. Meu pai colocou o carro em cima do caminhão e fomos todos dentro do carro, em cima do caminhão, com exceção do meu pai, que foi na boleia do caminhão. Uma vez no posto, o carro foi para o conserto,
Nisso entrou pela noite. E à medida que íamos entrando pela noite, lá no posto de gasolina, dava mais medo ainda, entende? Por quê? Porque eu estava com medo de ficar à noite, né? Fora de um lugar que fosse protegido. Não que, não que lá não tivesse proteção. Tinha muita gente e tudo, sabe? Ninguém ia fazer nada, né? Mas eu tava com muito medo, né? Eu tava ainda muito traumatizado e tudo com um bicho que eu tinha visto há uma semana. E aí já não era mais lua cheia, né? Ela já estava diminuindo, mas eu continuava com medo de encontrar de novo aquele bicho. Daí, né, jantamos no posto. Inclusive, àquela altura, nós crianças já estávamos chorando para voltar para casa. No final, tudo deu certo, né? E aparentemente a nossa maré de azar acabou e conseguimos voltar para São Bernardo em segurança e não tivemos mais o encontro com aquela criatura pavorosa. Mas na verdade, tudo isso para mim foi um tapa na cara, sabe? Pois por eu ser da cidade, eu sempre achei que isso fosse só um papo de roça. Tanto que eu era bastante destemida, né? Sempre entrei no mato à noite sem medo de nada. E nunca havia visto nada disso antes, então eu não acreditava. E eu fui ver justamente dentro da cidade. Pois é, enfim. Esse foi o meu relato do avistamento do lobisomem na rodovia dos imigrantes. Eu já contei para várias pessoas, mas não me importo se não acreditam, eu não me importo se não acreditarem, porque só eu sei como fiquei amedrontada, mesmo depois de chegar ao sítio, mesmo com tanta gente lá, já que meu tio tinha uma família bem grande, né? É, E o que eu vi era sim um lobisomem. Por isso eu acho um absurdo quando vejo pessoas que, por não acreditarem ou por acharem que não é nada disso, dizem que querem ver um desses pessoalmente. Quem não viu teve sorte. Pois uma vez que você vê um lobisomem pessoalmente, se der sorte de sair ileso fisicamente, a verdade é que o trauma psicológico ficará para sempre marcado em você. Muito obrigada por escutarem o meu relato. Esse foi o relato de hoje. Agradeço a todos os que acompanharam até o final e a todos os que apoiam meu trabalho e enviam seus relatos. E meu agradecimento especial à nossa escrita Sheila, que confiou em mim e concedeu-me essa grande honra de contar o seu relato. A você, minha querida, meu muito obrigado. Por favor, inscrevam-se no canal. Se gostaram, sentem um dedo bem gostoso no like. Comentem e compartilhem se puderem. Se tiverem relatos e quiserem me enviar, mandem para covilsobrenatural@gmail.com. Beijo no coração, amores. Até o próximo vídeo.